O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e da mentalidade que você ainda não escolheu por sustentar. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje começamos um novo capítulo, livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck. Gente, esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele abre os horizontes das pessoas, né? Eu tenho uma gama enorme de livros que eu já li nessa área, e eu li coisas pontuais nesse livro da Carol Dweck que eu nunca tinha lido em livro nenhum. Eu me identifiquei muito em muitos pontinhos ali que ela fala, que eu consegui melhorar, que eu achava que o meu mindset já era super de crescimento e percebi que não, que em vários pontinhos, mesmo pequenos, eu tinha um mindset super fixo e consegui desenvolver para o de crescimento através desse livro, tá? Então é uma leitura super recomendada, por isso que eu escolhi ele para a gente ler juntos. O capítulo 5 do livro Mindset se chama Negócios. Mindset e liderança. Então, antes a gente estava estudando os esportes. Agora a gente vai falar de negócios. É um capítulo longo, ele é extenso. Então, para as leituras não ficarem muito grandes, muito longas, porque depois vocês sabem, né? Eu ainda pego todo o texto, faço um compiladão e movimento esse bolo para transformar numa ferramenta, né? Uma ferramenta de transformação de vida para vocês. Então, para que os áudios não fiquem enormes, eu dividi o capítulo 6 em 6 partes. Capítulo 5. Dividi o capítulo 5 em 6 partes. Nossa, mas vai fragmentar demais? Não, vocês vão ver que não vai fragmentar demais. Vai ficar uma leitura super legal, tá? É só vocês acompanharem, né? Gente, tudo tem início, meio e fim. Então, assim, tudo é um processo. Quer entender o que ela quer dizer com esse capítulo todo? Tem que ouvir o capítulo todo, né? Então, vamos lá. Na primeira parte do capítulo 5, a Carol, ela já inicia com uma das maiores quedas da história empresarial moderna, que é o colapso de uma empresa muito grande e famosa dos Estados Unidos, que se chama Enron, tá? Vamos para a leitura. Ela já começa falando da Enron, tá? E quando terminar, eu pego isso tudo e gero uma ferramenta para vocês de transformação, de vida real, prática, tá? Colocar em prática na sua vida hoje. Ah, mas eu nem tenho empresa, eu nem tenho emprego. Gente, isso essas leituras que eu faço são textos que eu pego e faço adaptações para a vida real. Por exemplo, o capítulo anterior era sobre esportes. Eu não tirava conclusões sobre só quem faz esporte, não. Se vocês ouvirem o capítulo todo anterior, o capítulo 4, que eu acho que teve 4 partes, vocês vão ver que sempre no final eu pego aquilo tudo e transformo aquilo em resultado para a sua vida. Vida real, vida prática, tá? Vida individual, vida no coletivo, tá? No trabalho, em casa, na família, serve para tudo. E esse vocês vão ver o quanto de ensinamento a gente vai conseguir tirar, tá? Então vamos lá. Capítulo 5, Negócios, Mindset e Liderança. Parte 1 do capítulo 5. O primeiro subtítulo é a Enron e o Mindset do Talento. Lembram, né? Quando a gente falou sobre talento no capítulo anterior. Em 2001, muito tempo atrás, né? Uma notícia sacudiu o mundo empresarial. A Enron, um exemplo de firma de sucesso, a empresa do futuro, havia naufragado. O que aconteceu? Como uma promessa tão espetacular pôde se transformar em desastre monumental? Teria sido incompetência? Teria sido corrupção? Foi o mindset. Segundo Malcolm Gladwell, num artigo da revista New Yorker,
As empresas norte-americanas passaram a ter obsessão pelo talento. Com efeito, os gurus da McKinsey & Company, a principal firma de consultoria em gestão no país, afirmavam que o sucesso empresarial nos tempos atuais exigia o mindset do talento. Assim como há talento nato nos esportes, diziam eles, há também talento nato para os negócios. Assim como os clubes esportivos contratam talentos fenomenais por enormes somas de dinheiro, as empresas também não deveriam conter as despesas no recrutamento de talentos, pois essa é a arma secreta, a chave para vencer os concorrentes. Malcolm Gladwell escreveu: esse mindset do talento é a nova ortodoxia do mundo dos negócios nos Estados Unidos. Ele definiu a cultura institucional da Enron e semeou a sua ruína. Vocês já conseguiram perceber, né? Que ela simplesmente está chamando o mindset fixo de mindset do talento, né? A Enron recrutou grandes talentos, pessoas com títulos extraordinários, o que não é propriamente negativo. Pagava-os muito bem, o que não é condenável. Mas, confiando exclusivamente no talento, a Enron fez algo fatal. Ao criar uma cultura que adorava o talento, a Enron obrigou seus funcionários a agir como se fossem extraordinariamente talentosos. Basicamente, obrigou-os a adotar um mindset fixo. E já conhecemos isso muito bem. Sabemos por nossos estudos que pessoas de mindset fixo não reconhecem as suas deficiências e, pior, não as corrigem. Lembram-se do estudo em que entrevistamos alunos da Universidade de Hong Kong, na qual tudo é em inglês? Os alunos de mindset fixo se preocupavam tanto em não parecer deficientes que se recusaram a seguir um curso para aperfeiçoar o seu inglês. Não viviam em um mundo psicológico no qual pudessem correr esse risco das pessoas perceberem que eles não sabiam inglês. E lembram-se de como induzimos estudantes a adotar um mindset fixo, elogiando a sua inteligência, como fez a Enron com seus funcionários extraordinários? Mais tarde, depois de lhes apresentar alguns problemas difíceis, pedimos aos alunos que escrevessem uma carta a alguém em outra escola, descrevendo as suas experiências em nosso estudo. Ficamos chocados ao ler as suas cartas. Quase 40% deles mentiram sobre as notas que tinham tirado, e sempre para mais. O mindset fixo havia tornado a deficiência intolerável. Gladwell conclui que as pessoas que vivem num ambiente que as valoriza pelo seu talento nato têm graves dificuldades com qualquer ameaça à sua imagem. Elas não seguem um caminho que resolva o problema. Não enfrentam os investidores e o público, admitindo que estavam erradas. Preferem mentir. Obviamente, uma empresa incapaz de se corrigir não pode prosperar. Se a Enron foi vítima do seu mindset fixo, podemos concluir que as empresas que prosperam têm mindset de crescimento? Vejamos. E aí a gente vai para o próximo título, que é Organizações que Crescem. Jim Collins se dispôs a descobrir por que algumas empresas passam de boas a excelentes, o que lhes terá permitido dar o salto para a grandeza e assim permanecerem, enquanto outras empresas semelhantes continuaram simplesmente sendo boas. Para encontrar a resposta a essa pergunta, ele e sua equipe de pesquisa desenvolveram um estudo de 5 anos. Selecionaram 11 empresas cujos dividendos haviam aumentado extraordinariamente em relação a outras do mesmo ramo e que mantiveram essa diferença durante pelo menos 15 anos. Compararam cada uma delas com outra do mesmo tipo de atividade que possuía recursos semelhantes.
mas que não conseguira dar o mesmo salto. Estudaram também um terceiro grupo de empresas, as que tinham passado de boas a excelentes, mas não se mantiveram no mesmo patamar. O que diferenciava as empresas progressistas das demais? Havia diversos fatores importantes, como relata Collins em seu livro Empresas Feitas para Vencer. Mais um que era absolutamente crucial: o tipo de líder que em todos os casos havia levado a firma à excelência. Não eram os tipos carismáticos, místicos, que destilavam ego e talento autoproclamado. Eram pessoas discretas, que faziam perguntas constantemente e tinham coragem de enfrentar as respostas mais brutais. Isto é, olhar de frente os fracassos, inclusive os próprios, sempre mantendo a fé no sucesso final. Isso parece familiar? Collins especula sobre os motivos pelos quais esses líderes possuíam tais qualidades específicas. Por que essas qualidades se juntam daquela forma e como eles chegaram a adquiri-las? Mas nós sabemos. Eles tinham o mindset de crescimento. Acreditavam no desenvolvimento humano. Suas características são as seguintes: não estão sempre tentando provar que são melhores do que os demais. Por exemplo, não consideram que a hierarquia correta comece com eles próprios no topo. Não reivindicam crédito pelas contribuições de outras pessoas, nem prejudicam os demais a fim de parecerem poderosos. Em vez disso, estão sempre tentando melhorar. Cercam-se das pessoas mais capazes que conseguem encontrar, enfrentam diretamente seus próprios erros e deficiências e procuram saber com franqueza quais as qualificações de que eles mesmos e suas empresas necessitarão no futuro. Por causa disso, podem progredir com uma confiança baseada em fatos e não como resultado de fantasias a respeito de seu talento. Collins relata que Alan Wurtzel, CEO da gigantesca cadeia de comércio de aparelhos eletrônicos Circuit City, organizou debates entre os membros da diretoria. Em vez de simplesmente procurar impressionar os diretores, utilizou-os para aprender. Juntando também os executivos, ele discutiu, questionou e investigou até obter aos poucos um panorama mais claro sobre o ponto em que se encontrava a empresa e para onde ela deveria ir. Eles costumavam me chamar de promotor público, porque eu me concentrava em uma pergunta, disse Wurtzel a Collins. Sabe, como um bulldog. Eu não desistia até entender. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Wurtzel se considerava um cavalo de arado, um trabalhador esforçado, um homem normal, mas assumiu uma empresa prestes a falir. E durante os 15 anos seguintes, transformou-a numa empresa que deu a seus acionistas maior rendimento total que qualquer outra firma da Bolsa de Nova York. Próximo subtítulo: um estudo sobre mindset e decisões gerenciais. Robert Wood e Albert Bandura realizaram um estudo fascinante com alunos de graduação em administração de empresas, muitos dos quais possuíam experiência de gerência. No estudo, criaram gerentes tipo Enron e tipo Wurtzel, colocando as pessoas em diferentes mindsets. Wood e Bandura deram a esses líderes empresariais informação, uma tarefa complexa de gerência, na qual eles tinham de dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Nessa tarefa computadorizada, tinham de colocar os funcionários nos lugares certos e motivá-los. A fim de descobrir a melhor forma de fazê-lo, era preciso rever constantemente as suas decisões, baseando-se nas informações que recebiam sobre a produtividade da empresa.
Os pesquisadores dividiram os alunos em 2 grupos. Um deles recebeu o mindset fixo. Disseram-lhes que a tarefa era destinada a medir suas capacidades básicas subjacentes. Quanto maior a capacidade, melhor o desempenho. O outro grupo recebeu o mindset de crescimento. Afirmaram-lhes que a capacidade gerencial se desenvolvia com a prática e que a tarefa lhes daria a oportunidade de cultivar suas aptidões. O encargo era difícil porque foram dados aos estudantes padrões elevados que teriam de satisfazer, e eles não conseguiram, especialmente nas primeiras tentativas. Assim como na Enron, os do grupo de mindset fixo não aprenderam com seus erros. Mas os de mindset de crescimento continuaram a aprender. Sem se preocupar com a avaliação ou com a proteção de suas capacidades fixas, encaravam diretamente os seus erros, utilizavam as informações recebidas e alteravam as suas estratégias quando necessário. Tornaram-se cada vez mais competentes para compreender como distribuir e motivar seus empregados, e a produtividade cresceu. Na verdade, terminaram muito mais produtivos do que os de mindset fixo. Mais do que isso, ao longo dessa tarefa bastante pesada, conservaram uma saudável confiança. Funcionaram como Alan Wurtzel. Próximo subtítulo: liderança e o mindset fixo. Ao contrário de Alan Wurtzel, os líderes das empresas usadas por Collins como comparação demonstraram claramente todos os sintomas de mindset fixo. Líderes que tinham mindset fixo, como em geral as demais pessoas com o mesmo tipo de mindset, vivem num mundo em que alguns são superiores e outros são inferiores. Precisam constantemente afirmar a sua superioridade. E a empresa nada mais é do que uma plataforma para esse fim. Tipicamente, os líderes das empresas usadas como comparação se preocupavam com a sua reputação de grandeza pessoal, tanto que, com frequência, preparavam a falência da firma quando seu tempo na direção terminava. Assim diz Collins. Afinal, haverá melhor prova de sua grandeza pessoal do que a falência da firma depois que você a deixa? Nossa, é muito ego, né? Em mais de 2/3 desses líderes, os pesquisadores reconheceram um ego pessoal de proporções gigantescas, que ou apressava a ruína da empresa ou a mantinha lá embaixo no ranking. Um desses líderes foi Lee Iacocca, chefe da Chrysler, que conseguiu uma miraculosa recuperação para a companhia e depois passou tanto tempo acariciando a sua fama na segunda metade de sua gestão que a Chrysler resvalou novamente para a mediocridade. Muitas dessas companhias usadas como comparação funcionavam segundo um modelo que Collins batizou de um gênio com 1000 ajudantes. Em vez de formar uma equipe extraordinária de gerentes, como as empresas que passavam de boas a excelentes, elas operavam segundo a premissa de mindset fixo, de que os grandes gênios não precisam de grandes equipes, precisam apenas de subordinados para executar as suas ideias brilhantes. Não se esqueçam de que esses grandes gênios tampouco querem ter grandes equipes. Pessoas de mindset fixo desejam ser os únicos manda-chuvas, para que, ao se compararem com os que estão à sua volta, se sintam superiores. Em várias autobiografias de CEO que li, pouco encontrei sobre programas de aprendizado ou de desenvolvimento dos funcionários. Em todas as autobiografias de CEO com mindset de crescimento, sempre há uma profunda preocupação com o desenvolvimento pessoal e uma extensa discussão sobre o assunto. Finalmente, como na Enron, os gênios se recusavam a olhar as próprias deficiências. Collins nos conta que a cadeia de distribuição de gêneros alimentícios Kroger, que progredia de boa a excelente,
encarou de forma valente os indícios de problemas nos anos 1970, que mostravam a extinção dos mercadinhos. Enquanto isso, a sua congênere AIP, que já foi a maior organização varejista do mundo, fechou os olhos para isso. Por exemplo, a AIP abriu um novo tipo de loja, uma super loja, que parecia ser mais bem sucedida do que o tipo antigo, mas logo a fechou. Não quiseram saber daquilo. Em contraste, a Kroger eliminou ou modificou todas as lojas isoladas que não se ajustavam ao novo modelo de superloja e no final dos anos 1990 tornou-se a principal cadeia de venda de alimentos do país. Então, gente, a primeira parte do capítulo 5 termina aqui, tá? Agora, vamos lá. Vamos transformar isso aqui agora em ferramenta para a vida de vocês. A Carol Dweck começa falando do colapso da Enron, né, que era uma das maiores empresas, né, da modernidade e foi uma das maiores quedas, né, da história empresarial da modernidade também. Então ela fala que em 2001 a Enron era considerada a empresa do futuro, né? Ela era inovadora, ela era admirada, ela era desejada, ela era um símbolo absoluto de sucesso. E que de repente ela naufragou. E aí a pergunta que todo mundo fez foi por incompetência? Foi por corrupção? E aí o texto fala, não, o texto é direto, fala foi o mindset, né? E aí ela traz o Malcolm Gladwell, esse autor também que publicou um artigo na revista New Yorker, onde ele escreve que as empresas americanas passaram a viver uma obsessão pelo talento, que é o chamado o mindset do talento. Mindset fixo, resumindo, né? A ideia era simples e perigosa também ao mesmo tempo. Assim como no esporte existem gênios naturais, nos negócios também existiriam gênios naturais. E bastaria contratar essas mentes brilhantes para garantir o sucesso das empresas. Seria fácil, né, gente, se fosse assim, né? Era só peneirar, né, esses gênios. Foi exatamente isso que a Enron fez. Contratou pessoas altamente talentosas, pagou salários altíssimos e criou uma cultura que passou a idolatrar a inteligência, a genialidade e o desempenho excepcional. E aí é que ela cometeu um erro fatal. Ela, ao adorar o talento, criou uma cultura onde errar era intolerável. Errar era intolerável. Admitir falhas era visto como uma fraqueza. Parecer inteligente era mais importante do que aprender, né? Ou seja, ela institucionalizou o mindset fixo. E nós já sabemos o que acontece nesse ambiente, né? Pessoas de mindset fixo não conseguem reconhecer suas deficiências, não conseguem corrigir os seus erros e protegem a sua imagem a qualquer custo. A Carol Dweck vai conectar essa informação num estudo clássico, né? E aí ela conclui que quando pessoas são elogiadas apenas pela sua inteligência, elas passam a evitar os desafios. Elas até chegam a mentir sobre os seus resultados para que elas não pareçam incapazes. Na Enron, isso virou uma cultura corporativa. Olha que loucura. E aí ela volta no Gladwell, aquele autor, que traz uma conclusão perturbadora. Ele conclui que pessoas valorizadas apenas pelo talento nato, elas não enfrentam problemas.
Elas escondem os problemas, elas negam os problemas, elas distorcem os problemas, né? Elas preferem mentir a parecer incompetentes. E uma empresa, gente, que não consegue se corrigir, ela não consegue prosperar. Bingo, tá? Aí volta a Carol Dweck, virando a chave novamente na cabecinha da gente e faz algumas perguntas. Aí ela pergunta: se as empresas fracassam por causa do mindset fixo, o que vai diferenciar as empresas que crescem e permanecem excelentes? E aí entra um outro ator, né, nesse capítulo, que é o Jim Collins, que escreveu um clássico, né, que é o livro chamado Empresas Feitas para Vencer. E aí ela fala que durante 5 anos o Jim Collins estudou empresas que saíram de boas para excelentes e se mantiveram assim por mais de 15 anos, né? E comparou com empresas semelhantes que não conseguiram isso. E aí o que ele descobriu foi surpreendente. Ele descobriu que os líderes dessas empresas, eles não eram carismáticos, gênios brilhantes, figuras egocêntricas, nada disso. Eles eram líderes discretos, que faziam perguntas difíceis, que encaravam seus erros de frente e que tinham coragem de lidar com dados quase brutais que chegavam a eles, inclusive sobre si mesmos, não só sobre a empresa. E aí o livro ele é claro, ele deixa claro que esses líderes tinham mindset de crescimento, né? Que esses líderes não tentavam provar que eram superiores, que esses líderes não buscavam crédito pessoal, que eles não usavam a empresa como palco do seu ego. Em vez disso, era o contrário, eles buscavam sempre melhorar continuamente. E aí eles se cercavam de pessoas capazes, aprendiam com os próprios erros e construíam confiança, né? E essa confiança não era baseada em uma fantasia sobre o talento da pessoa, era uma confiança baseada em fatos. E aí o livro traz um outro exemplo, o Alan Wurtzel, né, que era o CEO de uma empresa enorme dos Estados Unidos, a Circuit City. E aí o livro fala que o Alan Wurtzel promovia debates intensos na empresa, fazia perguntas incansáveis, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ele não queria parecer inteligente, ele queria entender o que estava acontecendo. E mesmo se considerando apenas um cavalo de arado, ou seja, ele se considerava um trabalhador comum, ele conseguiu transformar uma empresa que estava à beira da falência em uma das mais lucrativas da Bolsa de Nova York, por 15 anos consecutivos. Isso é muita coisa. Depois disso, a Carol vai apresentar um outro estudo fascinante de 2 autores, o Robert Wood e o Albert Bandura. O que eles fizeram? Eles colocaram estudantes de administração de empresas numa simulação de gestão de empresas. O grupo do mindset fixo recebeu a tarefa para medir a capacidade deles de gerenciar. O outro grupo do mindset de crescimento recebeu a tarefa de desenvolver as suas habilidades. Qual foi o resultado? O resultado foi que os de mindset fixo não aprenderam com seus erros. E os de mindset de crescimento aprenderam. Tanto que eles ajustaram as estratégias, eles melhoraram as decisões e aumentaram a produtividade. E mais do que isso, mantiveram uma confiança saudável, mesmo sob pressão. Então, eles fizeram exatamente como os líderes de verdade que o Jim Collins já tinha percebido no livro dele, né? E aí, para finalizar, o livro vem e mostra pra gente o outro lado, os líderes de mindset fixo, né? E fala que eles vivem num mundo de superiores e inferiores, que a empresa termina por virar uma extensão do próprio ego, né? Que
que o sucesso da organização importa menos do que a imagem pessoal. E aí, o que acontece com isso? Muitos acabaram deixando essas empresas em ruínas após a sua saída, exatamente para deixar isso como prova final da sua própria grandeza, né? Então, empresas de mindset fixo funcionam sob a lógica do um gênio com 1000 ajudantes. Eu acho fantástica essa definição que ela usa. Já as empresas de mindset de crescimento, elas constroem equipes extraordinárias. Ninguém se sobressai ali, né? Então, à frente disso tudo, eu quero saber se você consegue perceber como que isso vale também para o seu negócio, seja pequeno negócio ou não, para a sua carreira profissional, para a sua liderança, ou até para a forma como você se conduz na sua própria vida, né? Ah, mas como assim? Ó, você tenta parecer competente ou você tenta buscar aprender para qualquer situação na sua vida? Você evita ver os seus erros ou você usa os seus erros como informação para melhorias? Você protege a sua imagem ou você tenta construir a sua capacidade, independente da sua imagem ficar borrada ou não? Então, negócios, eles não quebram por falta de talento, eles quebram por falta de humildade para admitir que precisam se desenvolver e aprender mais para poder crescer, né? No livro Mente de Ouro, é exatamente isso que é ensinado, né? Como abandonar essa mentalidade de prova de valor e construir uma mente de crescimento que você consegue aplicar na sua vida real, vida emocional, vida financeira, vida profissional, vida espiritual. O Mente de Ouro é um manual prático para quem quer prosperar sem ser refém do ego, da comparação e do medo de errar. Ele tem um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios diários, curtinhos e práticos, para conseguir gerar essa nova mentalidade, tá? O link ele vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora tem uma pergunta que precisa de resposta escrita nos comentários. Olha só, em qual área da sua vida você ainda está tentando provar que tem talento, quando na verdade você poderia estar construindo um crescimento, um desenvolvimento? Responde aí. Bom, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui você não aprende só os conceitos. Aqui você aprende a liderar a sua vida com clareza, com coragem e com responsabilidade. Porque o talento, ele impressiona, sim, mas é o mindset que você tem na sua mente que sustenta ou não sustenta esse sucesso, ok? A Enron, ela não quebrou por falta de inteligência, ela quebrou por não saber aprender, porque ela já tinha mentes muito inteligentes lá. O mindset de crescimento nos negócios, ele é simples, mas ele é profundo. Porque não se trata de parecer brilhante, se trata de ficar cada vez melhor. E se ficar cada vez melhor significa ser brilhante, é uma consequência, ok? Lembrando que o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu e daquela mentalidade que você ainda não decidiu sustentar. E é por isso que eu tô aqui, porque já que você ainda não leu, eu leio essa página para você e com você. Então, já te peço, se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ative esse sininho, curta, comenta, compartilha, manda para alguém que você sabe que vai fazer diferença na vida da pessoa esse livro. Continua comigo, porque a liderança que realmente transforma, ela começa de dentro e ela vai continuar ao longo desse capítulo. Um beijo grande no coração de vocês.